Boa tarde, gente. Hoje daremos início à nossa quarta e última aula do curso de admin. Peço para vocês deixarem a câmera e o microfone desligado a princípio. Caso o Ricardo queira, vocês podem habilitar essas funções. A lista de presença irei mandar aqui no chat do grupo, faltando uns 5, 10 minutos para o término da aula. Qualquer dúvida recorrente ao curso, vocês podem estar mandando ali no chat. E peço para que não saiam antes de acabar a aula de hoje, porque no final tem alguns recados e algumas coisas para contar para vocês sobre certificação e esse tipo de coisa. Bom, agora eu deixo a palavra com o professor Ricardo e qualquer coisa estou aqui à disposição de vocês. Estou por aqui também, tá, Ricardo? Se precisar, é chamar. Beleza. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá, eu mudei um pouquinho o esquema aqui no quarto hoje. Estou trabalhando com a câmera do notebook, ela é meio embaçadinha. Vai ficar de lado invertido, na verdade, hoje, né? Normalmente eu fico olhando para direita, eu acho que fica para direita para vocês, né? Agora eu fico olhando para a esquerda, mas isso de menos, né? Eu acho. É só para explicar mesmo. E aí também hoje já falo, a cachorrada hoje tá com tudo. Parece que deu uma acalmada agora, mas até agora, hein? Olha, tava tendo guerra de cachorro aqui na rua. Então, já vou pedindo desculpa, porque, bom, se tudo correr conforme tá acontecendo hoje, daqui a pouco eles começam, né? Então, mas é a vida, né? O cenário não é ideal e a gente tá vendo o que pode fazer, né? Bom, hoje eu tinha pensado em preparar uma aula. Na verdade, tinha não. Pensei e preparei, né, uma aula mais para revisar o que a gente aprendeu nesses últimos encontros, tá? Até cogitei talvez passar alguma coisa nova. Tem muita coisa ainda para ver, não dá tempo de ver tudo. Na verdade, não sei nem o que é tudo, né? Esse é um assunto que sempre está em constante desenvolvimento, mas a gente vai explorando aí conforme necessita, né? E hoje, na verdade, a temática da aula é bem isso mesmo, tá? Não preparei assim um conteúdo específico. Vou mostrar um pouco assim de como a gente trabalha, né? Normalmente quando a gente está aprendendo a gente consulta bastante e depois também, na verdade, a gente sempre consulta bastante. E a ideia hoje é a pegada é mais ou menos isso, tá? Tem uma proposta, mas assim o projeto, a prática, né, em si é o que menos importa, tá? Mas é só uma ideia para contextualizar, só para a gente ter na verdade, uma contextualização mesmo do ambiente, mas a gente consegue adaptar para vários outros tipos de situações, né? Então, por exemplo, hoje a proposta é a gente brincar um pouquinho com o acionamento de um motor, porque na indústria, para a gente que é da indústria, motor é tudo, né? O motor é o que, digamos, o que mais consome energia elétrica são os motores elétricos, né? Mas eu abro um pouco a mente, né? Porque se a gente aciona um motor, a gente abre uma válvula, né? Se a gente lê um botão, a gente pode ler um sensor digital. Se a gente lê, hoje a gente vai trabalhar com termômetro, né? Um sensorzinho de temperatura, na verdade. E pode, qualquer sensor tipo analógico, a ideia é sempre a mesma, tá? Em nível de programação. Obviamente que tem uma diferençazinha de eletrônica, sempre vai ter, né? Uma adaptação, a gente precisa estudar o componente que a gente tem em mãos. Mas, bom, e justamente essa é a ideia hoje também, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou começar a projetar aqui minha tela já para a gente discutindo em cima dela. Hoje não tem uma apresentação, né, como eu já tinha dito, porque eu acho que a ideia é justamente a gente explorar as ferramentas aí que a internet nos dá, né? Só lembrando, como eu disse lá, desde o começo da primeira aula, o Arduino é muito utilizado para robistas, né? Para pessoal projetistas. Então, a galera usa muito, coloca muita coisa na internet. E hoje, ó, começou meu cachorro lá no fundo. E hoje a gente vai ter um pouquinho dessa pegada, tá? Eu já estou com o meu Tinkercad aqui aberto. Espero que vocês já tenham aí pronto, tudo certinho. Fui fazendo alguns testes, a gente vai chegar nesse circuitinho aqui, mas vamos começar ele do zero, tá? Já vou abrir um aqui, né?
E a ideia é acionamento de motor. Por que o motor, tá? Porque, na verdade, é um componente que eu gosto muito, né? Mas não por isso, obviamente, mas ele é um componente que eu consigo utilizar todas as portas, todas as informações que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. Então, meio que fecha, tá? O conteúdo com essa aplicação. A gente consegue explorar praticamente tudo, todas as funçõezinhas aí que a gente viu. Tudo bem? Então, vamos lá. É o seguinte, o motor com Arduino, a gente não pode usar o Arduino para acionar o motor diretamente, a não ser que seu motor seja muito pequeno, tá? Por quê? Porque o Arduino, as portas dele de sinal, essas digitais, né, de 0 a 13, me dá uma corrente elétrica muito baixinha e o motor é um componente que precisa de uma corrente elétrica considerável, tá? Então a gente, normalmente, quando a gente aciona um motor, a gente usa um dispositivo para acionar o motor, né? O Arduino, basicamente, ele só manda a lógica e um ou outro dispositivo fica com a parte da potência, né? Com a parte da força, tá? Esse dispositivo pode ser um transistor, tá? Que é um componente eletrônico aí bem conhecido, mas, enfim, tem muitas técnicas. A gente vai usar uma ponte H, que é um chipzinho, tá? Mas vou me explicar. Bom, vamos lá. Hoje eu vou começar com o Arduino simples, tá? A ideia é a gente montar ele do zero. Então, clique com o do esquerdo lá do mouse, né? Põe o Arduino lá na tela, mais um esquerdo para confirmar, tá? Eu estou aqui já em componentes básicos, tá? Eu já estou indo um pouco direto, porque eu acredito que esteja um pouco mais familiarizado com o simulador, tá? Mas qualquer coisa, manda no chat aí, que eu volto, retomo, sem problema, tá, gente? Aqui fica... A ideia é justamente a gente praticar mesmo e acompanhar todo mundo junto, tá? A gente vai utilizar nosso protoboard, né? A plaquinha de ensaio, então um clique do mouse esquerdo, vamos pôr lá na tela, esperar ele carregar. Espero que a internet não caia novamente, né? E é isso. A gente usou aquele circuito, né, que já vinha todas as ligações feitas, né? Hoje a gente vai fazer, né? Hoje a gente vai fazer, mas a ideia que eu peguei aqui um não pronto, que é justamente porque a gente vai usar uma bateria para alimentar o circuito, tá? Temos aqui então a bateria 9 volts, aqui um pouquinho mais acima, eu vou usar ela, tá? Na verdade a gente, né? Então eu vou só posicionar ela aqui em cima, né? Mais ou menos nessa trilha aqui de cima, que ela fica legal, que eu estava fazendo a simulação, ficou bacaninha aqui em cima. Travando um pouquinho, de praxe, né? Engraçado, hoje de manhã eu tava mexendo aqui no Tinkercad, ele tava bom, não sei se é minha internet. Aparentemente é o simulador mesmo. Bom, vou fazer as ligações já, tá? Só vou alimentar o protoboard, começar com o negativo, vou colocar diretamente lá naquela trilha da protoboard, né? Sempre de padrão de cor de fio aí, se possível, deixar padronizado. Eu gosto de deixar, meu negativo é o preto, meu positivo é o vermelho, sempre, tá? Bom, eu alimentei essa trilha, então vou fazer para de baixo também. Então isso daqui já vinha pronto para a gente, né? Agora a gente está fazendo manualmente. Só presta atenção que o positivo aqui, ó, vou colocar na positivo de baixo, tá? Pode puxar direto, depois ajeita o fiozinho do jeito que você quiser. Mas a gente vai fazer meio no braço essa ligação hoje. Para praticar também, né? E eu vou explicar por que eu já estou usando uma ligação. Não estou usando pronto, tá? Vou terminar aqui porque eu sou ruim de concentração, que é uma beleza, viu? Se eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu bugo. Eita. E às vezes nem duas coisas ao mesmo tempo eu consigo. Ou uma coisa ao mesmo tempo. Pronto. Bom, como a gente vai usar a alimentação de uma bateria, a gente está usando essa pilha, né, que é facilmente encontrada em qualquer comércio, qualquer supermercado, mas eu posso usar, na verdade, qualquer tipo na verdade, outros tipos de bateria. Inclusive aqui no Tinkercad ele me dá algumas opções, tá? Tem essa célula aqui de 3 volts, que é muito utilizado para placa de computador, né? Alguns alarmes também. Não, essa daqui, no caso, não consegue rodar, tá? Por causa da tensão dela.
mas principalmente por causa da potência dela, ela não consegue alimentar o Arduino. Temos as pilhas, né, do tipo AA, né, 2A aí, que ela sozinha também não consegue, mas se eu colocar 3 em série, né, 3 uma atrás da outra, aí eu já consigo. E é muito comum também utilizar esses tipos de pilha para alimentar Arduino, tá? Eu particularmente não gosto muito desse tipo de pilha. Essa de 9 volts ainda aceito um pouco mais, tá? Mas, se possível, eu gosto muito de trabalhar com bateria de lipo, né? Na verdade, baterias recarregáveis, né? Por questões óbvias também, né? Eu acho que, economicamente falando, a longo prazo ela se paga, né? Mas não sei que seja um caso muito específico. Bom, vamos explicar aqui agora. Essa questão é importante. Toda vez que eu for trabalhar com duas fontes de alimentação, por exemplo, o Arduino conectado numa porta USB, ele já fica alimentado com 5 volts. E eu uso uma outra segunda fonte, por exemplo, no nosso caso aqui essa pilha de 9 volts, né? Eu tenho sempre que conectar, interligar os dois negativos, tá? Os dois terras. Então, eu vou fazer isso. Isso é sempre, tá, gente? Elas têm que estar, digamos assim, no mesmo patamar de tensão, tá? Uma vai estar com 9 volts, a outra vai estar com 5, mas elas vão estar no mesmo nível de tensão, tá? Isso é importante. Não se esqueçam desse detalhe. Uma ideia é puxar aqui, mas eu vou puxar aqui por fora, tá? Eu vou dar uma voltinha aqui, ó. Vou ligar no terra lá embaixo. E, na verdade, dá para até puxar direto e depois você vai adicionando as bolinhas, né? Opa, cliquei errado. Vocês estão fazendo aí, gente? Estão conseguindo acompanhar? Tô indo bem tranquilo, né? Espero que dê tempo. Agora, o positivo, tomem cuidado. Esse positivo que está na protoboard aqui, ele é 9 volts, né? Eu não posso ligar ele lá nos 5 volts do Arduino. Vai dar problema se eu fizer isso. O que eu costumo fazer é ligar lá no VIN, nesse caso. Porque a pilha, nesse caso a pilha, vai alimentar o Arduino. Se o Arduino não tiver no USB, né, no simulador aqui ele considera que sempre vai estar, né? Mas se o Arduino não tiver no USB, a pilha alimenta o Arduino. Esse caso é legal, por exemplo, que eu comentei, né? Às vezes eu trabalho remotamente. Eu programo meu Arduino conectado no USB e depois vou lá no meu protótipo, deixo ele em campo lá, ligado numa pilha dessa, por exemplo, né? Então, a pilha vai alimentar o Arduino naquele VIN. Então, eu vou puxar diretamente do positivo da pilha para aquele VIN. Ah, Ricardo, mas essa pilha aqui é de 9 volts, o Arduino trabalha com 5. Justamente. Nesse VIN aqui interno, ó, ele vai regular, né? O Arduino recebe 9 volts, mas regula por esse chipzinho aqui, ó, na lateral. Mas acho que não é isso tão importante agora, mas é legal saber, né? Esse chipzinho aqui, ele abaixa para 5 volts. Então, ele recebe 9, abaixa para 5 volts, e aí todo o Arduino é alimentado por esse chip nesse caso, tá? E o Arduino justamente consegue soltar 5 volts, 3 volts, naquele que a gente já tem acostumado a trabalhar, né? Só deixando meu fio vermelho, né? Você achou que eu ia esquecer, né? Cara, tudo sistemático, né? Tudo travado. Pra cor de fio. Mas é horrível você pegar um trabalho sem lógica nenhuma. Pra dar manutenção, Ave Maria. Às vezes eu prefiro começar outro do zero. Tá? Então, a ligação de potência da pilha, nesse caso a pilha está alimentando o Arduino, tá? Então, nesse caso a gente concluiu. Bom, vamos então para o motor, né? O motor está aqui, gente, ó. A gente vai usar esse motor aqui, ó, motor CC, está embaixo do Arduino. Veja aí se vocês encontram, tá? E aí eu vou arrastar ele lá para cima. Particularmente, tá? Eu não gosto muito de deixar o motor na protoboard. Por quê? Porque fisicamente falando, a gente não consegue plugar o motor na protoboard. O motor ele me fornece dois terminais que não são compatíveis com o protoboard, na maioria dos motores, tá? E a gente puxa, tem que soldar dois fiozinhos aí. Então, para ficar mais realístico, tá?
É claro, se eu quiser puxar para cá, ó, ele vem. Ele conecta. Eu até acho que conecta. É, parece que conectou. Deixa eu ver. Só um, né? Só um. O outro acho que não, ó. Não sei por quê. Mas, enfim. O motor a gente normalmente não trabalha com ele diretamente na protoboard. A gente puxa fios, tá? E é o que a gente vai fazer. Só não vou puxar agora porque eu vou usar o driver de motor. A gente vai usar, se você pesquisar aqui, ó, eu acho que como driver já aparece. Driver. Não, não apareceu. Ótimo. Deixa eu procurar como ponte H. Apareceu já. Esse cara aqui, ó, é que ele tá como acionador, né? Traduziram até o driver a palavra. Acionador de motor ponte H, tá? É o L, é um chip, né? L293D. É, aqui, gente, não tem muito onde correr, tá? Se você for trabalhar com Arduino, eventualmente você vai trabalhar com alguns componentes eletrônicos específicos ou não, tá? O bom do Arduino é que tem muita coisa realmente na internet, inclusive sobre esse chip, tá? Esse caso nesse chip, ele até tem outras aplicações que não envolvem Arduino diretamente, mas como ele é muito utilizado para Arduino, já tem muito material dele por isso também. Vamos arrastar ele ali. Eu clico nele. Eu recomendo sempre quando vocês pegam um chip assim, ó. Na verdade é meio que obrigatório a gente utilizar ele nesse meião aqui, ó, nessa vala aqui da protoboard, tá? Porque se eu jogo ele aqui, por exemplo, eu estou curto-circuitando os terminais. Deixa eu só explicar aqui, ó. Eu vou soltar ele aqui de forma errada, mas se eu jogo aqui, ó, eu estou curto-circuitando esse terminal com esse. A protoboard já está fazendo isso para mim. E a gente não quer isso, tá? Então o ideal é jogar no meio aqui, porque esse terminal dessa forma está nessa trilha inteira aqui agora, e esse está na trilha lá de cima, tá? Bom, eu acredito que é a primeira vez que, para quase todos, ou todos vocês que estão trabalhando com chip, então vamos dar uma explicaçãozinha breve. Todo chip ele tem uma forma de identificar os terminais dele, tá? Esse daqui ó, tem essa bolinha aqui e essa curvinha, que na verdade é um suco mesmo, né, no chip, né? É um buraco quase, tá? Ele quer indicar o quê? Que esse é o terminal 1, tá? E aí vem 1, 2, 3, a gente vai contando, né? Esses são 16, né? Do 1 ao 8, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é. Isso? São 16? Não, são 16, 3, 6. Isso, são 16, tá? Buguei agora. Do 1 ao 8 e do 9 ao 16. Eu vou abrir uma abinha aqui do lado, vou pôr o código dele, só para a gente dar uma olhada. E eu recomendo sempre vocês olhar o datasheet do componente, tá? A folha de dados dele, né? Normalmente a gente acha um PDFzinho, tá? É legal a gente dar uma estudada nele. Na verdade, não é legal, é praticamente obrigatório, tá? A gente dar uma estudadinha. Só que esse componente aqui, didaticamente para mim, eu prefiro abrir essa imagem aqui para explicar para vocês, tá? Como é que a gente vai trabalhar. Deixa eu ver, eu já abri umas imagens no Google. Tá vendo que eu estou olhando, consultando o Google mesmo, né? Estou procurando como imagem no Google. E é como eu disse, tá, gente? A ideia hoje é a gente realmente eu mostrar para vocês como eu trabalho. Eu trabalho dessa forma, tá? É estudando, é consultando, é adaptando. Não tem muito para onde correr, né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai conhecendo alguns códigos, a gente vai conhecendo alguns componentes, a gente vai abrindo o nosso leque de possibilidades aí, mas é pesquisando muito. É mais tempo pesquisando do que programando em si. É mais tempo pensando no código do que programando. Eu tinha aberto acho que essa imagem aqui é legal. Hoje cedo eu já pesquisei algumas coisas, até comecei a montar aula, mas eu mudei a estratégia. Tinha outra imagem aqui que eu vi agora também que é legalzinha. Tá, por aqui, por aqui. Essa daqui é do datasheet, se eu não me engano, tá lá. É essa daqui.
Essa é do datasheet. Ó, esse datasheet, essa imagem aqui é interessante, tá? Esse chip, na verdade, ele aciona dois, na verdade até quatro motores ao mesmo tempo, né? Só que se eu usar quatro motores, eu vou estar usando uma lógica que eu só aciono numa direção, né? Se eu quero acionar um motor em duas direções, eu posso usar até dois, no máximo dois motores, tá? Aqui eu estou usando três, e tem um do lado esquerdo e tem dois do lado direito, dois motores, né? Não sei se dá para enxergar aí, eu vou dar um zoom, né? Eu estou usando três, um está acionando nas duas direções, olha a seta, o outro apenas em uma direção e o de baixo também, tá? Então tem essa diferença. Se eu for acionar um motor em uma direção só, é mais simples de acionar, só que às vezes eu não quero acionar por uma direção só, eu quero que fique bidirecional, né? Que é o nosso caso que eu pensei em hoje, tá? Então a gente poderia usar um motor assim e replicar do lado direito aqui, usar outro motor. Então daria para acionar dois motores aí de forma bidirecional. Deixa eu ver mais o que eu posso tirar daqui de informação. Tem a questão da tensão de alimentação, tá? Mas isso eu não vou entrar muito em detalhe, porque é mais uma questão de eletrônica. Eu acho que tem que ser estudado sim, é bom vocês conhecer, mas demora um tempinho, né? Na verdade, não é o foco muito desse curso, especificamente falando, tá? Mas saibam que tem que. É bem recomendado, na verdade, a gente conhecer o componente que está trabalhando, né? Já amplia pouco a possibilidade. Aqui eu acho que eu não vou entrar muito mais em detalhe, não, porque vai complicar muito. Mas vamos ver essa informação aqui, ó. Basicamente, a gente tem um lado do chip, onde a gente consegue acionar um motor bidirecional, tá? Ou dois motores unidirecional, tudo bem? E o outro lado é uma réplica, tá? O lado direito e o lado esquerdo basicamente são espelhados, né? Vamos explicar o que é cada um desses componentes, tá? O pino 1 é o enable da saída 1 e da saída 2. Basicamente isso daqui, aqui eu acho que compensa olhar um pouquinho no datasheet, porque eu não sei se esse datasheet tem, mas eu vi aqui, essa tabela aqui. Se o meu enable tiver estado no nível lógico alto, e minha entrada A, que é essa daqui, pode ser a 1, por exemplo, tá? Tiver nível lógico alto também, a minha saída será alta. Tudo bem? Se o meu enable tiver alto e minha entrada tiver baixo, a minha saída está baixa. Tá? Então ele vai jogar um nível lógico baixo lá para a saída. E aí a gente pode pensar que nível lógico alto é o motor acionado e nível lógico baixo é o motor desligado. Por que eu digo pode pensar? Porque eu consigo inverter também, tá? Mas essa é a forma mais, acho que mais fácil da gente conseguir visualizar, beleza? E aí, se eu não ativo o enable, se o meu enable tiver nível lógico baixo, independente se X aqui quer dizer que é irrelevante, né? Independente da entrada do ar, a minha saída vai estar com uma alta impedância, que na prática ela vai estar sem energia, né? É como se ela tivesse nível lógico baixo, tá? Nesse caso para gente. Então, para eu acionar, eu tenho que estar com o enable. O que a galera faz aqui? Lembra lá do PWM? Que ele é um pulso quadrado, né? Que a gente modula. Não sei se vocês lembram, espero que sim. E conforme a gente tem, o tempo que a gente fica ligado com ele é a tensão média, né? Ele dá uma tensão média aí. E com isso a gente consegue brincar aí com o chip. O chip também ele é enganado, meio que enganado com isso, tá? Com aquele PWM. Então, quando eu deixo meu nível lógico alto, que é esse caso aqui, ou seja, meu dot cycle do PWM 100%, aí eu não lembro se vocês lembram da aula passada, eu tô contando que vocês estão lembrando o que eu tô falando. Qualquer coisa, manda no chat aí, que eu abro aqui, qualquer coisa, tá, gente? Então, mas se meu dot cycle do PWM tiver 100% em 1, tá? 100% ligado, a minha saída será o máximo possível. Mas vamos supor que eu esteja em 50%, metade do tempo em alto, metade do tempo em baixo. A minha saída vai ficar metade do tempo ligado, máximo, e metade do tempo ligado, mínimo. Só que isso é tão rápido que o motor às vezes não vai nem perceber
né? Às vezes tanto que ele vai ver o quê? Uma tensão média. Ele não vai perceber esse chaveamento, ele vai perceber uma tensão média. Essa é a ideia, tá? Então, com o enable, a gente controla a velocidade do motor. Basicamente, essa é a ideia, tá? E com as entradas, essa daqui é para um motor apenas, tá? Cada motor, cada drive, tá? Se eu trabalhar com motor bidirecional, eu uso duas entradas. Mas o enable, veja bem na foto aqui, ó. Ele é um só para saída 1, ou para entrada 1, né? E para entrada 2, melhor dizendo, tá? Então o enable é um só, é onde eu controlo a velocidade. As entradas 1 e 2, se eu estiver trabalhando com motor bidirecional, que é o que eu quero, tá? Eu vou usar o output 1 e o output 2, tá? E o input 1 e o input 2. Talvez esteja um pouco confuso o que eu estou falando, mas vamos fazer montado nessa, vamos montar em cima dessa imagem aqui, tá? E aí eu vou reforçando, vou repetindo, tá? Vamos lá, vamos o que é mais fácil. Ligar as alimentações, tá? VCC1, VCC2 e vamos aterrar aqui também, né? Ele está falando que o 4 e 5, o 3 e 2 são aterrados, então vamos fazer isso lá no Tinkercad, tá? Vamos começar com a alimentação, então. É o 8 e o 16. Então, volta aqui, a alimentação. Eu não sei se deu para entender a ideia, mas eu acho que talvez ficou um pouco confuso. Eu vou até mudar um pouco a ideia. Vamos fazer na prática, tá? Então, a alimentação, ó, puxei aqui do 16 para o meu positivo. Se a alimentação, pino vermelho, o vermelho. Aliás, né? E aqui, ó, o 8, vou puxar lá para o positivo do lado de baixo. Feito. Esse chip aqui aguenta os 9 volts da pilha, tá? Então, só para deixar um pouco claro. Volta aqui na imagem. O 4 e o 5 também. E o 12 e o 13 vão no negativo, tá? Então, 4 e 5, dá um zoom aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Conectam um no outro. Pode curto-circuitá-los. Preto. Por quê? Daqui eu vou puxar lá para o negativo. Deixa eu ajeitar minha tela aqui. Vou puxar aqui para o negativo. Mesma coisa faz em cima, tá? Curto-circuito aqui, o 12 e o 13. Que vai virar meu negativo. Pronto, eu fiz a ligação já de potência do chip. Tudo bem? Ficou claro por que a gente está usando esse chip? Não sei se eu falei. Já falei muito, na verdade, hoje, né? Eu gosto de falar, né? Mas tá ficando claro por que a gente está usando o chip? Acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Fechar todas as ideias, né? Bom, põe no chat aí. Tá assim, beleza, fechou. Qualquer coisa chama no chat, a gente fica sem. Não entendi muito bem. Pedro, legal. A gente está usando um chip porque, na verdade, eu vou acionar um motor, né? Diretamente, o Arduino não dá conta de acionar um motor. Tá? Eu preciso usar alguma coisa nesse meio de campo aí, que faz essa... na verdade, meio que pega a informação do Arduino e joga potência, tá? Só para ligar o motor. Nesse caso, a gente está usando o chip para isso. O chip vai acionar o motor, mas o chip vai receber as informações do Arduino, tá? Essa é a ideia. A gente poderia usar outras técnicas, tá? Mas essa daqui, digamos assim, talvez seja mais avançada ou a mais completa, tá? Que é usar um semicondutor para acionar um motor. Ficou um pouco mais claro agora? Agora, como a gente está ligando o chip, aí depende do chip, tá? Você tem que olhar o chip que você está usando e aí estudar, né? No caso, a gente está usando essa imagem aqui, que veio do datasheet, né? Então, um pouco mais didático. Ok, então vamos aqui. O meu motor está lá em cima. Eu deixei ele lá em cima, né? Então eu vou usar essa lateral direita aqui, tá? Eu vou usar essa parte aqui na imagem. Então vou ver aqui, ó. A saída para o meu motor é a 14 e a 11, tá? Então vou ligar meu motor nessas duas aqui que estão em azul. Então vamos lá. Aqui o motor pode ver que ele tem uma polaridade, positivo e negativo,
mas é só uma questão de orientação de giro, tá? Eu teria que explorar um pouco mais motores com vocês, tá? Para fechar um pouco, mas infelizmente não dá tempo, né? Então eu já estou indo meio que mão na massa. Dá para explorar algumas coisas aqui. Então eu vou ligar um lá no positivo, um lá no 14, né? No 14, perdão, e um lá no 11. Fico falando, fico até eu me desconcentrando. Então o 11 é aqui, né? Puxa aqui. Beleza. O que a gente precisa saber de motor, basicamente, nessa altura do campeonato? Motor de corrente contínua, que é esse tipo de motor aqui, se eu coloco uma polarização, vamos supor aqui, nesse vermelho, não vou nem falar positivo e negativo, mas vou falar no vermelho, tá? Se eu coloco positivo no vermelho e negativo no preto, nesse caso, tá? Ele vai girar para um lado, tudo bem? Se eu inverto a polaridade, ele inverte a rotação, o sentido de rotação, tudo bem? Essa é uma informação que a gente precisa ter consciência e ter ciência da prática, né? Outra informação que também no motor de corrente contínua, tá? É que se eu aumento a tensão, o nível de tensão aqui nos terminais dele, ele aumenta a velocidade. Claro que tem um limite, né? Cada motor trabalha com uma faixa de tensão, mas essa é a ideia. Então, além de a gente alterar a polaridade, a gente altera a intensidade da polaridade, né? Que não é o nível de tensão. Tudo bem? Então, eu acho que é isso, basicamente, que a gente precisa saber do motor nessa altura do campeonato. Ajeitar esse fio, né? Não sei se ficou melhor, mas sei lá. Enfim, liguei o meu motor já no meu chip. E o que falta? Bom, aqui eu fiz falta os inputs, né? Input 4, input 3 e o enable. Né? O enable para controlar a velocidade do input. E se eu deixo sem o enable, ele não funciona. E da mesma forma sem os inputs, né? Vamos começar com o enable. O enable, então, ele é uma função que a gente vai ficar enganando, né? A gente vai usar o PWM. Então eu vou pegar uma porta do Arduino que me solta o PWM. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Pode ser a 11 mesmo, sei lá, a 3, a 5, a 6. Vamos ver qual que tá mais perto na altura do campeonato aqui. Eu vou pegar a 6, tá, pra mim aqui tá mais fácil. É só questão de comodidade mesmo. Então vou pegar da 6, vou jogar lá no 9, né? Vou jogar diretamente. E agora sim eu vou dar uma ajeitadinha no fio. Vou colocar uma cor aqui amarelo. Parece que tá meio torto, não. Tá? Importante que o enable seja uma porta PWM, tá? Para a gente controlar a velocidade. A gente também tem os inputs, né? 3 e 4 nesse caso da figura aqui. Então, qualquer porta, né? Pode ser uma PWM ou não. Na verdade, a gente não vai usar a função PWM. Vou usar a 7 ou 8 aqui, que já está na sequência. Mas pode ser qualquer uma, na verdade. Se possível, pegar uma não PWM, né? Só por questão de, às vezes, você usar para um projeto futuro. Mas, nesse caso aqui, está com porta sobrando. Dá uma ajeitadinha aqui. Tá verde, eu vou deixar verde mesmo. E a outra aqui do outro lado, né? Puxar lá na 8. Só dar uma ajeitada aqui. Veja aí bem, gente. O circuito tá ficando um pouco complexo já, né? Tá ficando meio cheio de fio, né? E a gente nem começou a programar ainda, né? Mas é isso. Para ligar o motor de ligação, é isso. Tudo bem que eu já comecei com o motor já mais complexo, né? Eu já comecei ligando, fazendo uma ligação bidirecional. Poderia trabalhar com transistor só, mas acho que essa daqui... Ixi, fiz caca. Essa ideia aqui fica mais completa, né? A gente explora muitas propriedades aqui. Bom, veja aí a ligação, vou deixar um tempo aí com vocês, para vocês conferirem. Deixa eu tentar aproximar algumas coisas aqui só para diminuir na tela. Confere aí na de vocês.
que daqui a pouco a gente vai programar ele. Mayara fez uma pergunta interessante. Os fios que eu colocou verde e amarelo pode ser qualquer cor que eu quiser? Sim, tá? Pode ser qualquer cor, na verdade. Padrão mesmo de cor, eu só peço para vocês ter uma lógica do vermelho e do preto, por ser positivo e negativo. As demais, assim, meio que já estão mais liberadas, tá? Fique à vontade, a cor que você quiser. Tudo bem aí, gente? Como é que vocês estão? Quer que espera um pouco mais ou estão prontos? Deixa eu juntar aqui só, enquanto espera um pouquinho. Deixa eu ver se vai fazer caca. É, claro que fez. Tá pronto, beleza. Vamos já então. Deixa eu ajeitar aqui minha caquinha que eu fiz. Vamos ver lá embaixo, deve estar também zoado. Ah, até que não. Então, vamos programar então, né? Vamos ver como que isso funciona. A ideia é o seguinte, esses fios verdes que estão aqui vão controlar a direção, tá? Então a porta do meu Arduino 7.8 controla a direção que o... Opa, tem uma pergunta. Lá em cima o fio preto não tem que ligar no positivo? E que positivo? Aqui do motor? Oi? O fio mais curto perto do azul. Ah, tá ligado no positivo. Obrigado. Bom observado. Verdade, ia dar problemas aqui, hein? Obrigado, obrigado. Eu liguei errado mesmo. Deixa eu só conferir agora eu fiquei com medo. Deixa eu ver. Tá ok. Beleza. Eu acho que era só isso. Tá vendo? Até nós erramos. Obrigado. Bom, então só reforçando a lógica, tá? Os verdes, né, vão controlar a direção e o amarelo vai controlar a velocidade. Tá? Então vamos aqui para o código. Abrir a abinha do código. Não quero em bloco, seria muito interessante, mas hoje não. Na verdade, nunca, né? Vou já colocar minhas variáveis globais aqui em cima. Vamos lá. Tipo inteiro, pode ser. Vou chamar de motor. Motor 1, tá? Não vai ter muita lógica, tá, gente? Assim, eu posso trabalhar com dois motores nesse caso, vou deixar já motor 1 pré-definido. Acho que na aula de hoje não dá tempo a gente adicionar muito mais coisa, mas já deixa um projeto aí com uma certa lógica. O motor 1A vai ser meu pino 8, né? Que tá aqui embaixo. Meu pino 8. Ponto e vírgula. Não esqueça do ponto e vírgula sagrado. Motor 1A, 1B agora. Pino 7. Motor 1. Vou chamar de véu. De velocidade. Pino 6. Maravilha? Só definimos aí as saídas, né? Que o Arduino vai utilizar. Mas se eu estou usando como saída, eu preciso configurar meu pin mode, né? A 3. Lembra que a gente só não faz na porta digital. Ou, perdão, na entrada analógica, tá? A gente não precisa declarar. Nas demais, sim. Saída analógica, que na verdade é uma saída digital no fundo, né? Simulado. Uma saída analógica simulada. Então a gente precisa declarar, sim. Então, motor vel está aqui, declaradinho. Bom, para testar, vamos fazer o seguinte, ó. Só para testar, tá um código bem simples. Eu vou até aproveitar esse que está aqui, ó. Motor 1. Vai estar até o blink, né? Você viu para nos benzer mesmo. Motor 1A alto.
motor 1B baixo, low, tá? Velocidade, sai da analógica, né? Vou colocar aqui em cima. Definir já. Análogo, right. Lembra lá? É o pino que eu vou usar e qual a velocidade, tá? Aqui eu vou pôr potência máxima. Nesse caso, tem que lembrar que era um decodificador, né? Vamos pensar assim, de 8 bits, 255 valores possíveis, e o último, 256, né? E o último é 255. Tá? Então, definir a velocidade. Só também cuidado aí, ó, que o código é case sensitive, tá? Então, maiúsculo e minúsculo sempre modifica, né? Então, meu motor aqui, nos casos, deixei sempre A e B maiúsculo, o véu deixei minúsculo, mas sei lá, uma lógica que eu tive aí, né? Na verdade, sem lógica nenhuma. Então, vou fazer o seguinte, ó. Acionei na velocidade máxima, numa direção, 1 segundo, ele inverte. Na prática, não é recomendável fazer isso, tá? Inverter assim, do nada. Mas, simulação tudo pode, né? Deixa eu só tirar aqui, ó. Essa linha aqui não tá mais tão interessante assim para mim. Vou pegar lá de cima. Acho que eu até posso tirar a velocidade. Eu vou só inverter aqui, ó, as lógicas. Low e high. Beleza. Pronto. Sempre otimizando o nosso tempo, né? Sempre tentando aproveitar o código aí. Então, veja bem, eu quebrei em 2 blocos, tá? Liguei o motor na velocidade máxima para um lado, deixei 1 segundo. Vamos fazer um negócio melhor, tá? Vamos ver, tá me dando agonia esse negócio aqui. Vamos parar esse motor. E tem várias formas de eu parar esse motor nesse caso aqui. Uma forma é eu mudando a velocidade aqui para 0, tá? A outra forma é eu jogando os dois para baixo, por exemplo, nível lógico baixo, low e low. Ele vai parar. Né? Só pegar o delay. Agora fiquei mais tranquilo. Memória um pouco mais. A consciência fica um pouco mais tranquila. Então ele vai rodar o motor para um lado, vai cortar a alimentação, vai ficar 1 segundo parado, e aí starta para o outro lado. E aí ele vai fazer o que nesse caso aqui? Ó? Vai rodar o loop e ele vai dar o tranco, né, de um lado para o outro de novo. Então eu tenho que parar novamente. Então se eu acionei 2 vezes, vê se dá para entender. Então aquele bloco eu paro. Só para a gente se localizar, tá? Ave Maria, virou uma carniça esse código aqui. Só para testar, né, o tamanho do código. Vou colocar aqui, ó, gira, barra, vou colocar aqui, ó. Gira sentido. Como eu não sei que sentido, se vai ser horário ou anti-horário, eu vou colocar sentido A. Né? Beleza. Na verdade, gente, esse análogo right aqui embaixo tá à toa aí, não tá fazendo muita diferença, né? Para motor não. Motor. Aí vem esse código aqui. Eu vou dar só uma enxugada aqui para caber tudo na tela. Melhor, pronto. Para motor. Sentido B. E para a gente entender o que acontece. Eu espero que dê certo, né? Porque eu coloquei muito código, né? Beleza. Bom, tá, né? Inicia a simulação e ver o que dá. Olha lá. Então, ele está girando o sentido. 1 segundo. É claro que 1 segundo aqui na simulação ele não é muito. Aqui ele está menos 16.000, né? 1.500 quase. RPM. Olha, 1 segundo dele parou. Está rodando 1 segundo. 1 segundo aqui demora uns 4 segundos praticamente. Vai travando, né?
Parou, agora 16 positivo. Parou, e aí roda, né? Então, fica rodando para lá e para cá, né? Igual uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Né? Essa é a ideia. Tudo bem? Só parei o motor aqui, né, para pensar um pouquinho na. A gente tem que sempre pensar na prática, né? No caso prático. A gente tem que considerar, às vezes, inércia, tem que considerar inércia térmica, inércia mecânica, né? E outros fatores também que pode acontecer. Essa é a ideia. Né? Vamos brincar um pouquinho mais? Deu certo aí de você, gente? Algum deu problema? Como é que tá? Põe aí no chat, vamos ver. Estão acompanhando? Deu certo. O seu só tá para um lado, Pedro. Vê se você conseguiu. Vê se atualizou aqui, ó. High low, low low, low high e low low. Aliás, vamos fazer aquela prática, né? Vamos jogar o código aí no chat, aí vocês testam com o código, porque às vezes tem um errinho de digitação, alguma coisinha que passa batido. Ah, beleza. E aí, se não for, com esse código tá funcionando. Se não for mesmo assim, aí é porque é eletrônica. Beleza. Fechou. Bom, então agora dá para fazer outras coisas, né? Dá para brincar um pouquinho mais. Mas vamos adicionar mais um componente aqui na brincadeira, parar a simulação. Fechar aqui um pouquinho. E aqui eu vou precisar do meu navegador, né? Vamos colocar, por exemplo, um sensor de temperatura. Eu dei uma olhada aqui no sensor de temperatura que o Tinkercad tem. Ele tem esse cara aqui, o que é muito legal. Na verdade, tem muita coisa legal aqui, né? Dá para fazer um curso aí de um mês. Tranquilo. Mas esse cara aqui é um sensor de temperatura. Ah, e eu não sabia que tipo de sensor que é esse. Eu vim aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ele abre com descrições, né? Cada componente. Porque a gente precisa saber o código do sensor, tá? Esse TEMP36 eu particularmente não conhecia, eu conheço outro. Eu pesquisei no Google, fui estudar um pouquinho ele, né? Então fui ver um pouquinho. E ele é um sensor muito facinho de trabalhar, porque ele me dá já uma conversão diretamente em Celsius, grau Celsius. Opa, cortou, foi mal. Pegou ele, Gi? Valeu, valeu, Gustavo. Não vi, não. Perdão mesmo. Bom, então aqui ele me dá uma conversão direta, tá? Em temperatura, na verdade, tensão elétrica, né? Em graus Celsius, tá? Cadê que ele tá aqui? Aqui, ó, calibração direta em graus Celsius, né? É uma escala de 20 milivolts a cada grau Celsius. Tudo bem? Essa informação é importante. Ele trabalha numa faixa de menos 40 graus Celsius a 125 graus Celsius. Ou seja, a temperatura, fala temperatura ambiente, né? Poxa, mas que ambiente é esse? Mas digamos assim, né? Para ambiente industrial, 125 graus Celsius às vezes não é muita coisa, tá? Um processo. Bom, vocês são químicos, vocês sabem o que eu tô falando, né? Mas às vezes para monitorar uma temperatura, pode ser uma temperatura ambiente, às vezes numa refrigeração ambiente, né? Um frigorífico, por exemplo, ele dá conta, né? A precisão dele também não é dos melhores, né? Na verdade, assim, o Arduino ele trabalha muito componente um pouquinho mais em conta, né? E eu fico muito com medo que, por vocês serem engenheiros químicos, né? Às vezes, para aplicação de vocês, vocês precisam de precisão, né? Eu deduzo, né? Para a maioria deles. Então, às vezes, vocês vão ter que trabalhar com componentes um pouquinho mais precisos, mais caros, consequentemente, né? E mais complexos, né? Não tem jeito. Mas, se você às vezes for trabalhar como robista, dá para fazer muita coisa, com pouco dinheiro aí, com pouco recurso, né? Então, vamos lá. Essa informação aqui é relevante.
Na verdade, é a primeira também, né? Não estou ignorando. Ele trabalha uma tensão de alimentação. Ah, essa informação é importante para hoje. De 2,7 volts a 5,5. Ou seja, eu não posso ligar naquela bateria. Tá? Tem que estar com essa consciência aí. Ele calibra diretamente em graus Celsius, como eu disse. É o fator de escala dele. Tem uma precisão aí, né? De mais ou menos 2 graus Celsius. A linearidade dele também é boa. Enfim, né, tem várias características, só nas primeiras informações aqui, ele já me fornece. E eu também quero uma outra informação aqui, ó, que sempre a gente vai olhar no datasheet para ver o que, ó, os pinos, tá? Pode ver que esse cara aqui, ele tem, a gente está com essa topologia aqui, ó, tá? Que é o TO92, mas isso não vem muito ao caso. Mas esse caso aqui, é o chip, tá nesse cara aqui, ó. Vamos ver se dá para consegue ver, né? Ele tem as outras configurações também, tá? Ele tem chip, assim como a gente viu no chip aqui que a gente acabou de trabalhar. Tem essa aqui também, tá? Mas a gente está nesse caso. Isso é legal. O pino 1, quem que é? É o positivo, tá? Mais VS aí. O pino 2 é minha saída. É, na verdade, a saída do sensor, tá? Que vai ser a entrada do Arduino. E o pino 3, o GND. Então, essa informação é importante. Apesar que o simulador ele já me dá essa informação, né? Vamos lá, vamos adicionar esse carinha aqui, ó, simpático. Vou dar um zoom por ele aqui. E aqui, ó, você posiciona o mouse, ele já me dá a potência, Vout e GND, tá? Então vamos ligar já o positivo e negativo dele. Prestar atenção agora para não inverter, né? Então negativo lá no preto. E o positivo eu não posso ligar aqui, porque aqui tem uma tensão de 9 volts. Eu vou ter que pegar lá dos 5 volts do Arduino, tá? Então daqui, ó, eu vou lá embaixo. Se eu ligar no 7, ele vai queimar. É um saco mexer isso. Antes de puxar o fio, deixa eu posicionar aqui. Fica melhor. Pronto. Tome lá. Agora, assim, quando está trabalhando com duas tensões, é importante separar as cores aí, tá? Eu até pegaria o amarelo, já usei o amarelo, né? Deixa eu ver uma aqui que eu não usei. Roxo. Vou pegar o marrom, vai. O amarelo é também uma cor meio que padrão, assim, né? Pra tensão, não é tão raro de ver, não. Fonte notebook mesmo trabalha com fios amarelo, roxo. Roxo tem, né? É verdade. Poderia trabalhar com roxo. Mas, enfim. Peguei o marrom. Poderia usar o vermelho aqui também, mas, assim, aí você tem que tomar bastante cuidado, porque você vai ter uma parte indicando que tem tensão positiva, mas tem que ter duas tensões. Então já não é muito recomendado, não. É mais seguro você trabalhar com outra cor, tá? Então tá lá, meus 5 volts, nesse caso agora, ó, lá na potência do sensor. Ah, e se eu precisar ligar outra coisa em 5 volts, eu já usei meus 5 volts. Ué, mas a protoboard nessa trilha inteira aqui, ó, me forneceu 5 volts. Eu posso puxar daqui, né? Nesse caso só tem essa opção, né? Tem que puxar daqui para outro lugar, né? E assim vai. Ah, isso daqui eu vou ligando várias coisas e acabou. Opa, então solta uma e puxa uma para o lado, pronto. Agora você tem um monte, tá? Então o protoboard é bem prático para fazer essas coisinhas, né? A saída, ele vai me dar uma saída. Que tipo de saída que ele me fornece, hein? Nesse caso, gente, uma saída analógica, né? Com uma escala. Aqui não fornece diretamente. Não sei se o datasheet dele fala. Com certeza fala, né? Vai ter que saber aonde. Não tá ali na carona, né? Mas ele fornece uma saída, se eu não me engano, de até 1,7 volts, né? E variando aqui, sim, ele falou, né? 1 milivolt a cada grau Celsius. Tá? Então, a cada 10 milivolts, né, a cada grau Celsius. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Agora, a faixa de tensão dele, eu não sei onde vai estar no datasheet, mas eu sei onde está. O que eu faço com esses caras assim? Ó, uma ideia
é fazer uma pesquisa, né? O nome dele é Temp36, né? Temp36 Arduino. Pronto, ó. Só as palavras-chave, né? A gente vai pegar algumas coisas. Cuidado, tá, gente? Assim, tem uns caras na internet que estão, às vezes, muito mais à frente da gente. E aí a gente tem que dar uma olhada. Às vezes não tem jeito. Às vezes é um produto tão específico que, que a gente tem que aprender aquilo lá mesmo. Esse cara aqui mesmo é um caso. Ele está usando a biblioteca. Eu vi esse cara aqui já um pouco mais cedo. Ele está usando a biblioteca. Eita, nós. Sai daí, barra. Aí não vai ter jeito. Tá aqui, ó, na linha 1 dele. Tá? Tem uma biblioteca desse sensor. Aí fica a critério de cada um, tá? Particularmente, é legal usar a biblioteca, mas didaticamente não explora nada do sensor. Tá? Você está lá, você só joga as informações que a biblioteca pede, a biblioteca trabalha com as informações, e às vezes a gente nem entende como é que funciona esse sensor. Tá? Eu não vou usar a biblioteca hoje, tá? Mas seria legal a gente dar uma aula de como está na biblioteca, enfim. Mas também, como eu disse, né, nada que uma pesquisa rápida no Google e perder 1 hora ou 2, ou às vezes 10 minutos, depende da sorte, né? Já que não resolva, né? Então vamos olhar em outro cara aí, outro site. Eu já vou direto no código, tá? Dá uma lida, ele explica legal. Acho que esse daqui eu já olhei também. Esse daqui tá um pouquinho não, tá bem melhor, né? Bem mais didático. E deixa eu ver. Ah, não, esse código dele tá feio. O código dele, esse que eu tava falando. O código dele tá um pouco avançado, assim. Não achei muito interessante não para aula, tá? Dá para ter que gastar um tempinho aí explicando. Vamos para a terceira opção. Pode ser que eu já dê uma folheada aqui, né? Mas qualquer coisa também a gente faz, não tem problema não. Eu só estou mostrando, porque é realmente assim que eu faço também. Não tem o que fazer, né? Não tem muito segredo. Esse tá mais legal, tá? Esse daqui, nesse caso, tá mais legal para mim, né? Tô explicando, né? Eu vou trabalhar com essa lógica dele, eu já estudei, mas eu vou montar junto com vocês, tá? O que eu entrei aqui mesmo? Tá, lembrei. Acho que nesse daqui mesmo que tinha explicando. Resolução, tá ali em cima. Perdão, gente, estou indo meio rápido, tá? Aqui, ó, a faixa dele, ó. Nem que ele colocou de menos 50 a 125. No datasheet a gente viu que é menos 40. Tá um pouquinho errado aqui. Mas eu tava procurando nível de tensão, agora eu me localizei. Acho que nesse aqui não tem. Mas enfim, a gente também vê também, sem problema nenhum. Faço o teste ali. Ah, tá aqui, ó. Achei. A saída, né, vai variar de 0 a 1,75 volts, tá? Varia nesse nível de tensão aqui. De menos 50 a 40, a 125 graus Celsius. Cadê o datasheet? Só confirmar. O datasheet está dando uma diferençazinha, né? Agora quem está certo eu não sei, né? Eu vou no datasheet, com certeza. Mas acho que isso é de menos, tá? Bem, bem de menos mesmo nessa conversa. Vamos fazer o seguinte, vamos entender como é que funciona. Bom, esse código dele aqui está bem simples, tá? Ele usou uma variável só para indicar onde está o sensor, né? Eu vou partir desse código, porque eu achei bem didático. Ele usou uma variável que às vezes talvez nem precisava, mas é legal também, para fazer aquela conversão, né, de zero. Na verdade, para fazer aquela conversão, não, para alocar aquele valor que o Arduino faz, né, de 0 a 1023. Tá? Então ele usou uma outra variável aí. E aí usou outro tipo de variável do tipo double. Tá? Eu não posso usar inteiro aqui, na verdade não recomendo utilizar inteiro aqui, porque o inteiro ele me dá um número inteiro, né? Ou é 1, ou é 2 graus, 3. Às vezes eu quero uma precisão um pouco maior, tá? Eu poderia usar um float, que, bom, acho que todos vocês programaram, né? Não sei se vocês chegaram nesse nível, mas é outro tipo de variável. Mas o double é legal porque ele me dá duas casas depois da vírgula. Então já fica, é um float aí adaptado, né? Digamos assim. Então, basicamente ele usa isso como temperatura,
Não sei se tá bom o zoom aí. Aqui tá meio ruim já. O corretor entrou aqui, ele deu uma poluída na... Eita, não, espera aí, gente, espera aí. Uma poluída na imagem, né? O código dele que simples, né? Começou a porta serial, olha só, a gente já está conseguindo entender um código, já tranquilo, que a gente já viu, né? Fez uma leitura analógica naquela porta, zero, mas pode ver que... Ei, dois cliques, me quebrou. Mas pode ver que ele chamou de A0 aqui, ó. Não recomendo, né? Poderia usar o sensor do pino, né? Que ele já criou a variável, né? Então ele não usou. Qual que é o problema de fazer isso? Beleza, se você tem um sensor apenas numa porta só, tranquilo. Mas se eu troco essa porta aqui para um, né? Eu mudo fisicamente o pino lá para um. Eu tenho que mudar todos os lugares que eu usei a leitura analógica, né? Para A1, tá? A1. Então, se eu uso o sensor de pino, eu só mudo um lugar só e o restante vai pegando o que está na variável, né? Então é sempre legal alocar em variável. Isso daqui eu vou explicar daqui a pouco, tá? Mas basicamente ele fez o tratamento da informação e imprimiu, né? Então, código aí que a gente já conhece as propriedades dele. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Tinkercad. Então, a minha sensor de temperatura, uma saída analógica. Então, eu vou colocar na entrada analógica do Arduino. Dá uma ajeitada aqui. Tira um pouco de zoom. Se eu não me engano, era aqui, né? Jogar lá na A0. Certinho. Vou ajeitar meu fio. Gente, tudo bem? Assim, eu falei bastante, né? Eu peço perdão aí, eu me empolgo. Às vezes eu sou até... Às vezes não, né? Eu sou muito repetitivo, né? Mas é o jeito da madeira, não tem jeito não. Bom, vou colocar uma cor aqui. Turquesa, não sei nem o que é essa cor. Ah, um azulzinho. A mulher quer me matar agora. Turquesa é azul. Azul clarinho. Azul carteira. Né? Então, tá aí. Meu pino ligado. Cor turquesa, vivendo e aprendendo. Vou pro meu código. Né? Vou colocar minhas variáveis aqui. Eu vou fazer do jeito que ele fez lá, né? Um tipo inteiro, só para identificar onde está meu sensor. Criar lá meu sensor. Legal definir o que é o sensor, tá? Porque às vezes você trabalha com mais de um sensor. Sensor temp. A0, ponto e vírgula. Vou mais ou menos usar aquela lógica dele lá. Colocar leitura temp. Tá? Esse daqui não é uma porta. É só uma... Tempo não, né? Temp. Só uma variável que a gente vai usar para tratar a informação, tá? E uma tipo double, para sim alocar realmente agora o valor da temperatura em graus Celsius, tá? A diferença do leitura tempo e a temp em si é que temp vai receber já em graus Celsius. E a leitura temp vai receber de 0 a 1023, vai receber o valor da leitura da porta lá do Arduino, né? Jesus, e esse código dos infernos aqui, o que eu faço? Deixa ele aqui, vai, vamos ficar o motor rodando para lá e para cá, vamos aqui embaixo, e depois a gente junta tudo, tá? Seguinte, vamos lá. Vamos pegar essa lógica dele aqui mesmo. Então ele fez a leitura analógica, jogou na variável lá, né? Depois ele trabalhou um pouco, tratou um pouco essa informação. Então, beleza. Vamos, dá para copiar e colar, tá? Só que eu vou fazer para explicar, tá, gente? Vamos lá, na algorithm. Como que eu chamei o sensor lá? Sensor underline temp, né? Vou escrever aqui. Incoerente do que eu acabei de falar, né? Vou pegar no algorithm e vou jogar então na leitura temp. Beleza? Primeira linha é isso. Leitura temp. Faltou. Agora, o que eu vou ler aqui? O que esse leitura temp vai receber? Uma informação que ainda não está boa para a gente.
que é uma informação de 0 a 1023. Essa informação não quer dizer nada para a gente. Né? Na verdade, ainda não, né? Então, eu vou converter ela, por exemplo, porque ó, o que esse sensor faz? Ele converte tensão em graus Celsius, tá? E eu não tenho nem tensão e nem graus Celsius. Então, eu vou precisar primeiro converter para tensão, e aí eu uso esse fator de escala para achar em graus Celsius. Então, primeiramente, eu tenho que achar quanto que vale em tensão esse 1023. Isso, de certa forma, a gente sabe fazer. Né? Se eu estou numa escala de 0 a 1023, que na verdade é uma escala de 0 a 5, bom, então eu vou pegar esse valor de leitura, vou fazer uma divisão por 1023 e depois eu multiplicar por 5. Tá? Só para converter essa escala de 0 a 1023 para 0 a 5 volts. Vê se entendeu aí. Aqui, daqui para frente, ó, da linha 42, a leitura tempo vai receber o valor que eu li aqui, ó, no algoritmo, em 0,5 volts. Tá? Eu só vou pôr o double aqui, que ele pôs lá, para esse valor já converter essa função já converter para double, tá? É isso que ele fez lá, né? Eu achei meio esquisito, mas tá, beleza. Ah, não, ele jogou em temp. Ah, faz sentido agora. Faz sentido mesmo. Tá, perdão. Outro negócio para vocês aqui, mas deixa assim mesmo. O vizinho tá furando a parede aqui, gente. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Parou. Daqui a pouco mais de novo. Perdão, gente. Eu dei uma viajada. Mas vamos ver se vocês entendem essa lógica aqui. Tá? Eu vou revisar e vocês comentam aí no chat se não entendeu ou não. Faço uma leitura analógica. Lá onde está meu sensor, tá? Aqui no caso é a 0, lá em cima, eu declarei. Tá aqui. Jogo na leitura de temperatura, tá? E aí eu trato essa informação. Eu pego esse valor, divido para 1023, tá? E aloco na temp. Temp é do tipo double. Então, basicamente, ele vai pegar o seguinte, ó. Vamos supor que está me mandando 1 volt, né? 1 volt, lá na pinha aqui, ele está me mandando 1 volt. Ele vai me converter para o proporcional de 1 volt de 0,23. Deixa eu fazer uma conta aqui rápido, só para ter uma noção mais ou menos de um número. Na verdade, é 1023. Vai dar mais ou menos aí 205. Tá? Se ele me mandar 1 volt, uma temperatura que equivale a 1 volt, ele vai me dar mais ou menos 205. Né? Eu pego esse 205, divido por 1023. Vai dar 0,2. Tá? Se eu multiplicar, divido por 1023, né, vai dar 0,2. Se eu multiplico por 5, eu vou ter meu 1 volt. Beleza? Essa é a ideia. Então, eu faço meio que um caminho inverso que o Arduino fez. Né? Ele pegou a tensão e multiplicou, converteu para um número aí que ele entende. A gente pega esse número que ele entende e converte para um número que ele leu lá atrás. Mas é que a gente fez o caminho inverso. Ah, Ricardo, não tem como já fazer direto? Não, infelizmente não tem. O Arduino, ele precisa de converter para digital, que é a linguagem que ele entende, né? Beleza? Entenderam essa parte? Vocês estão aí? Primeiramente. Bom, esse é bom. Eu tenho o valor em... Beleza, o Igor entendeu. Fechou. Ah, maravilha. A galera entendeu. Uhul. Então, daqui para frente eu tenho na variável temp o valor de tensão. Agora eu preciso converter para graus Celsius, tá? Veja bem que ele ficou com esse trem aqui, ó, de 0, de meio, menos meio. O que ele tirou menos meio? Eu vou explicar isso e eu vou mostrar, tá? Mas é assim, como esse sensor trabalha com temperatura até negativa, o Arduino não lê nada negativo, tá? Ele vai ler um pouco positivo. O Arduino ele vai dar um offset, ele vai dar uma escala, vai mudar uma escala, né?
que é de meio volt, né? Então a gente tem que tirar isso da programação, tem outra realidade, tá? Porque na conversão do Arduino, ele dá esse erro aí. Vou mostrar para você, vai ficar um pouco mais claro, mas isso é um passo que a gente precisa fazer, tá? A gente vai pegar temp e tirar agora 0,5 volts, né? Não posso colocar o volts aqui, né? Eu estou colocando temp. Opa, peraí, que eu estou me bananando todo. Só o temp menos 0,5. Fechou, é isso, né? Então eu vou pegar o valor de temp, vou tirar meio do valor dele. Então meu 1 agora valeu meio, né? E vou atualizar o valor de tempo dele. Ok? E agora sim eu consigo fazer essa conversão aqui. Ele multiplicou por 100, eu vou fazer um pouco mais aberto isso. Tá vendo esse fator de escala aqui? Ó? É 10 milivolt a cada grau Celsius. Se eu quero fazer uma regrinha de 3 aqui, uma propriedadezinha, eu vou ver que eu preciso fazer o quê? Multiplicar por 1000 para tirar do milho, né? E depois dividir por 10. Se eu multiplico e divido por 10, eu vou ter 100. É a mesma coisa que multiplicar por 100, né? Então, por isso que ele pôs lá. Mas eu vou fazer... Não quero assim, não. Didaticamente é mais... Um 100 lá do nada, né? É meu temp vezes 1000 dividido por 10. Ponto e vírgula. Eu acho que dá certo isso. Beleza? Então pronto. Agora eu tenho assim a temperatura em graus Celsius. Eu vou ficar só devendo um pouco esse 0,5 aí, mas eu vou explicar, tá? O que é esse 0,5? Eu acho que o restante está feito. Copiamos o código do cara, né? Basicamente. Adaptamos para a nossa realidade. Eu vou imprimir essa informação. Né? Eu quero ver essa temperatura. Seria legal essa aula aqui se a gente utilizasse o LCD. Só que o LCD realmente é um componente, muitas entradas, tem que explorar bastante coisa. E não vai dar tempo, na verdade. Então vou usar a porta serial mesmo, que a gente já viu ela passada, só para a gente ter essa informação. E aí depois recomendo vocês às vezes dar uma estudada no LCD. Aqui no simulador tem, tá? Então é legal. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr na porta serial, tá? Então vou vir aqui no Byte Setup, aqui em cima. Lembra lá que o Byte Serial a gente tem que começar ele. Então, serial.begin. Padrão de comunicação entre o Arduino e o computador é 9600. Tá? Vou deixar um tempo aí porque eu vou lá. Não esqueça essa linha aí. É porque o código já está grande, né? Comecei minha comunicação serial. Vamos lá embaixo, então. Então, vou colocar o serial. Ponto print. Cuidado que o serial é maiúsculo, tá? Ponto print. Vou imprimir um textinho. Vou colocar assim, temperatura. Em. Eu tô com medo da bolinha do grau Celsius não sair. Vou colocar só o C maiúsculo aqui. 2 pontos, um espaço. Fechar aspas. Só para aparecer esse textinho. Dá também, né? Vamos fazer diferente um pouquinho? Colocar a temperatura, 2 pontos. Vou mudar só um pouquinho aqui, gente. Perdão, tô adaptando na hora aqui. Um espacinho. Vou imprimir o que tem aqui em temp. E vou mandar mais um print. Serial.print. E aqui eu vou me imprimir já dando um enter para a próxima valor de temperatura, tá? Então, ln. E aí eu vou colocar aí meu C. Aqui com, entre aspas, né? Que é um texto. É isso. O código é isso. Não é muita coisa. Dá para fazer de outras formas, com certeza dá. Dá para fazer de formas mais rápidas, mais fáceis. Mas eu acho que essa é uma forma que a gente consegue realmente entender as características do sensor e explorar, tá?
Vamos simular, vamos ver se vai dar certo, ver se tem algum erro. Espero que não. E aí, beleza, ó, não tem nada de informação, não aconteceu nada. Eu abro a comunicação serial aqui. Ele vai estar imprimindo algumas coisas ali. Vamos ver se tem algum erro. Na verdade, não tem informação aqui. Por quê? Ok, houve. Aqui eu consigo mexer um pouquinho ó, o cursor para aumentar ou baixar a temperatura. Agora ele não está imprimindo, né? Serial begin. Ué, o que eu esqueci? Que engraçado, hein? Não tem nada de errado. Bah, não é errado, alguma coisa de errado tem, né? Mas não tô conseguindo achar. No de vocês deu certo, gente? Vê aí. Vou fazer só aqui. Sinceramente, o meu foi. Então é aqui. Beleza, menos mal. O meu não aparece, não. Ah, eu não conectei o Arduino USB, não, é? Que engraçado, é? Tá bom, se de vocês então, deu certinho. Me conta como é quando dá certo. Ah, tá aparecendo 24. Beleza, aí, Igor, vocês clicam no sensor aqui com a simulação rodando, tá? E mudem aí, ó. Aí eu recomendo vocês, para entender aquele 05, põe ele. Ah, ainda não, o código ainda não está pronto para ver isso. Mas a gente vai pôr em zero graus, tá? Eu vou ajeitar o código para a gente ver isso. Agora, por que esse meu aqui não está fazendo a comunicação? Eu fiquei encucado. Vai, fi. Vou clicar em tudo até dar certo. Ali apareceu um gráfico, cara. Cara, que bizarro. Eu vou ter que fechar o simulador e abrir de novo. Ah, apareceu. Quando eu paro de simular, ele aparece. Ah, eu acho que pode ser os delays aqui da vida. Deixa eu. Como aqui tá lento, eu tenho quase certeza que é isso agora. Faz muito sentido se for isso. Delay dos infernos aqui. É porque ele vai rodar um motor para lá, vai rodar um motor para cá. E é aí que ele atualiza, né? Eu apaguei tudo? Tem um aqui. Gente, ó, o meu, como tá bem lento, ele vai primeiro fazer aquele rotina do motor e depois vai atualizar, tá? Ai, caramba. Não deu nem um enter aqui. Cara, o meu tá muito bugado então hoje. Ah, agora foi. Pode ser. Deixa eu dar uma fechada aqui. Mas eu acho que é a internet aqui em casa tá meio ruim mesmo. É a vida. Bom, mas deu certo. Algum de vocês não deu certo, gente, que deu algum problema? O André perguntou, tem como os resultados saírem em linha diferente, tipo ir sempre acionando uma linha? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta, André, aqui rapidamente eu não entendi não. Tem como... Ah, tem como. É só usar sempre serial print ln, por exemplo, tá? Aí ele vai colocar temperatura, vai escrever a palavra temperatura, ou a variável, o valor da variável e depois o C, por exemplo, né? Tem sim. É só usar sempre print ln e não print. Ah, entendi. Então, ó, cuidado que o seu último aqui, ó, tem que ser o ln, para na próxima linha ele já colocar, na próxima vez que ele for imprimir, ele já colocar lá na linha de baixo. Maravilha. Beleza. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que não. Beleza. Tá tudo certo. Então, bom, aí dá para brincar, tá? Se você quiser alterar aqui, ó, veja bem. Ele tá mostrando 20.
5 graus Celsius na simulação, né? Na verdade, esse daqui seria um valor que a gente simula, né? Valor ambiente. E lá é o valor que o Arduino está lendo, né? É claro, vai ter um errinho, tá, gente? Não tem jeito. Então eu coloquei menos 40 aqui. E o meu está demorando uma cota para atualizar. Olha lá. Menos 40, 22. Tá? Esse ponto 22 é erro de conversão, né? Lembra lá que a gente tem pode ser naquele de 0 a 1023, tá? O Arduino vai ter uma faixa que ele fica meio cego entre um e o outro, né? Entre o bit e o outro. Então, não tem jeito, tá? É que eu disse, às vezes você vai trabalhar realmente com muita precisão, né? Você precisa de um equipamento com maior robustez, né? Na verdade, maior sensibilidade, perdão, com sensores mais precisos, tá? Aí vai, a conversa vai longe. Até às vezes como você posiciona o componente na placa muda, né? A distância desse fio aqui, por exemplo, interfere. O tipo do fio interfere. Então, dependendo do nível de sensibilidade que você tiver, é muito milindrosa a coisa. Por isso que às vezes o componente é tão caro, né? Você paga às vezes 20 mil aí na banca de ensaios achando que é caro, 50 mil, 60 mil, e aí vai, né? Conversa. Mas é por causa são por causa desses detalhes, né? Entre outros também, né? Mas, enfim, parando de viajar. Vamos só explorar um pouquinho aqui, ó, essa questão do 0,5, né? Que eu fiquei devendo. Deixa eu ver aqui. Quando eu converto em tensão, vou dar um Enter, tá? Na minha aqui tá a linha 43. Depois que eu multiplico por 5, eu vou dar um Enter. Porque aqui nessa altura do campeonato, eu já converti meu valor de leitura, né? Fiz aquele tratamento, e aqui eu estou em tensão, em volts, né? Em volts. Eu vou imprimir esse valor em volts, tá? Eu vou copiar esses três aqui mesmo, vai. Eu não vou imprimir temperatura, eu vou imprimir tensão, tá? Eu vou colocar um tio, vou arriscar. Tensão, tudo bem, vou deixar a variável temp, né? Porque eu ainda não converti em graus Celsius, né? Não fiz procedimento aqui. E eu vou só mudar aqui para volts, né? Mesma coisa. Só para a gente pegar uma parcial da informação, só para a gente explorar. E aí eu consigo responder esse meio aí. Beleza? Inicia a simulação. A tensão lá já deu erro, né? O tio lá foi muita otimismo meu que ia dar certo. Tirar o tio do ar. Beleza. Agora. Oh, não, Jesus. Gosto de eletrônico, mas não tanto. Então, vamos lá. Agora sim eu consigo simular. Ó. Deixa eu só pôr em 0 Celsius. Posicionar aqui. Eita, nós. Colocar de nível de tensão lá na porta do Arduino. Menos um. Aí vai demorar um pouquinho para atualizar. Ah lá, 0,51 volts. Tá? Então, na verdade, quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho aí no offset de meio volt na porta do Arduino. Tá? Então, por isso que eu preciso corrigir esse offset aqui, porque se eu não coloco essa linha aqui, ó, eu vou ter uma temperatura, considerando uma tensão que, deixa eu explicar de uma forma, não sei se eu vou conseguir explicar de uma forma simples, né, mas, enfim, eu vou ter uma temperatura, o Arduino não vai enxergar uma temperatura que não é condizente, tá? Eu preciso tirar esse meio para trabalhar com temperaturas negativas também. Que a partir daqui eu tenho temperaturas negativas, né? O erro lá corrige, né? 0,83, né? Persiste, na verdade, né? 0,83. Tá? E aí, gente, assim, não vou alongar muito, mas só vou dar uma explorada um pouco nas propriedades, né?
A verdade é que não vinculou uma informação com a outra, né? E o motor tá rodando para lá e para cá igual um besta ainda, né? Mas, olha lá, e de uma forma bem perigosa, que na verdade nem atualiza, porque ele já. Ah, é legal essa informação aqui também. Ó. Ele já manda rodar o motor para lá, só que ele para, manda para cá, para, não dá nem tempo de tirar o motor, ó, do RPM, né? Tá bem pequenininho na tela de vocês, né? Mas acho que dá para entender, né? O motor está sendo partido, né? Como o Arduino é muito rápido, sem aquele delay lá, não fica, não dá nem tempo dele corrigir, né? Outra informação também que é legal a gente para complementar aqui, é legal a gente trabalhar com médias, tá? Se a gente for, por exemplo, usar a temperatura para acionar o motor, eu recomendo sempre trabalhar com médias, ou seja, faz 100 leituras de temperatura na velocidade que o Arduino consegue mesmo, rapidamente, tá? Tira, soma tudo, divide por 100. E aí tira uma média de temperatura. Porque vai que dá um ruído aí, e você precisa partir um motor, aí dá um ruído, o motor dispara. Então, é uma das técnicas, né, para a gente deixar um pouco mais seguro, um pouco menos sensível, digamos assim, né? Porque às vezes a gente quer menos sensibilidade, né? De reação, tempo de resposta, né? Então, é uma propriedade também. E aí, se eu for entrar nisso daí, vai longe a conversa, né? Mas aí tem que dar uma olhada como é que faz isso, mede, assim, enfim. Tá? Eu acho que era isso, tá? Eu planejei um curso meio que para a gente entender o básico mesmo, 4 aulas, tá? Eu acho que já dá uma base legal para quem está começando. E é assim que eu programo. Pesquisando no Google, adaptando, vendo o componente que eu tenho em mãos. E aí eu falo para vocês, o que, que dá para usar isso em engenharia química? Vai depender da sua necessidade. Vai depender do sensor que você tem em mãos, vai depender do atuador que você tem em mãos. Provavelmente você vai ter que usar uma eletrônicazinha no meio. A vantagem, como eu disse lá naquela primeira aula, é que tem muitos shields, muitos módulos já preparados, então facilita muito a nossa vida, tá? Mas, assim, a ideia básica, com essas funções que a gente sabe, né? E aí eu deduzo que vocês conhecem a função if, né? A função for, a while, então, algumas funçõezinhas, umas funçõezinhas que em programação sempre tem, né? Que são as decisões, né? Tomadas de decisões. Então, eu acho que com isso já consegue ter uma base legal para a gente começar aí a programar com Arduino, tá? Dá para fazer algumas coisas na aula de hoje, mas aí acho que vai tomar muito tempo, né? Tomar algumas decisões, mas é só, na verdade, trabalhar com uma informação, vincular uma informação com a outra, né? Por exemplo, eu parto esse motor apenas se minha temperatura estiver acima da temperatura setada, aí eu posso pôr um potenciômetro aqui, ó. Deixa eu tirar a simulação aqui. Eu posso ajustar um potenciômetro. Cadê nosso potenciômetro que está lá para cima? Né? Um potenciômetrozinho, eu posso ajustar a temperatura que eu quero, né? E aí, se ele passar, ele aciona o motor para um lado. Se ele passar para baixo, ele aciona o motor para o outro lado ou para o motor. Então, possibilidades são mil, né? Eu posso colocar um interruptorzinho desse, né? Tem uns sensores aqui muito legais. Eu recomendo vocês dar uma olhada. Então, agora, daqui para frente, na verdade sempre foi, né? Mas a possibilidade é praticamente infinita, né? As possibilidades. Depende muito do que você tem em mãos, tá? A ideia isso é muito você tem em mãos e estudar o que vocês têm em mãos. Ah, vixe, Igor, mais complexo. Cara, em robótica, na verdade, tem muitos projetos que são complexos, né? Mas, cara, eu acho que hoje o que me desafia muito é trabalhar com processamento de imagens, né? Para tomar decisões em cima dela, né? Que é onde eu tenho estudado atualmente. Na verdade, eu não sei dizer assim o mais complexo. Trabalho com muito projeto legal, simples, tá? Mas com uma aplicabilidade fantástica. E às vezes alguns projetos bem chatinhos na programação, assim, mas você olha e você fala, só isso, né? Então é muito relativo, assim. Né? Mas eu acho que assim, de complexidade, eu acho que é mais ou menos o que eu venho estudando agora, assim, é mais ou menos processamento de imagem mesmo, que vem me desafiando bastante. Que eu tenho em mente agora, né? De aluno, assim, que
me chamou muita atenção, que eu lembro assim, foi aquele do caiaque, aquele, nossa, que ele deu bastante dor de cabeça, e foi muito legal também a aplicação dele, né, que eu coloquei na aula passada lá. E os projetinhos de robótica, né? Robótica é sempre legal que você tem muita possibilidade. Né? O da Ana, o TCC da Ana também foi punk na Ana. Mas foi punk porque foi muito grande, né? A programação foi simples. Se você quiser até falar, Ana, do que foi, aproveitar que ela tá aí, ou não, né? Estou aqui, sim. Beleza. O poste aqui na frente de casa está dando curta, está toda hora caindo a energia, eu fico saindo, entrando, acho que deve estar Ixi. aparecendo aí. Aí eles estão vendo o que vai rolar. Mas enfim, o meu TCC, gente, foi um projeto de estacionamento automatizado. Ou seja, como seria isso daí? A gente simulou com 10 vagas, a gente usou o sensor ultrassônico, né, que é um sensor de proximidade, e usamos também o LCD na frente do estacionamento, para estar mostrando se tinha vaga ou não o estacionamento. E como que ficava computado? Se tiver alguém de Londrina, acho que já foi no estacionamento do Mufato da Madre Leone, eu acho que chama lá, não sei se alguém conhece. Que é assim, quando a pessoa entrava dentro do estacionamento, ela ia tipo, pelo corredor e já iria dar para ver tipo, uma luz, um LEDzinho lá em cima, se estava verde ou vermelho, né? E aí vermelho significava que a vaga estava ocupada e verde estava livre, então direcionava um pouco melhor. E quando acabava todas as vagas do estacionamento, ele mandava lá para o LCD lá na frente, no LCD lá na frente, falando que não tinha mais vagas. Além de que tinha umas cancelas na início e na saída para poder computar a vaga. E o cortou, eu acho. Cortou pra você, gente? Muito grande, deu muito trabalho, né, Ricardo? Eu lembro que, nossa, quando Cortou. achou. Deu uma Ai, cortada, Ana. cortou? Deu. Mas acho que deu para entender. Na verdade, era um estacionamento, né, Ana, que contava, além das vagas, contava que vagas ocupadas, né? Indicava qual vaga estava livre, né? Mas Sim, o trabalho maior não foi nem toda a programação, foi a eletrônica, né? Que era muito fio. Era fio, e hein? deu muito Ah, mau contato. é. No protoboard. Simulação tem essa vantagem, né? Não dá mau contato, né? Com protoboard acontece bastante. Mas assim, gente, Sim, projetos complexos assim, na verdade, é muito relativo. Às vezes a complexidade se dá muito na eletrônica e não na programação, tá? Às vezes nos dois, né? Mas, enfim, comecem, né? Vocês vão vendo, a possibilidade é enorme. O que dá para fazer com isso é muito legal. Pessoal, eu não sei, na verdade, vocês têm alguma dúvida, quer discutir algum assunto? Eu tentei trazer a proposta de muita aplicação para engenharia e eu comecei a ver que a ideia é mais ou menos conhecer os comandos básicos e sem uma aplicabilidade específica, o foco não foi tanta aplicação, né? Mas foi muito para conhecer algumas ferramentas e aí sim vocês. Eu sempre tentei trazer alguns exemplos, né? Ou deixar algumas possibilidades, pelo menos eu não sei se eu consegui, mas aí vocês vão vendo conforme a necessidade de vocês. Mas eu estou aberto a sugestões, assim, o que, que vocês acharam, o que, que vocês pensam que pode ser aplicado isso, né? Mas eu também não quiser falar tudo bem. Mas era isso que eu tinha pensado, tá? Ah, eu acabei apagando. Esse é o LCD, né? Tá aqui. Esse daqui não vem num shield, módulo bonitinho. Tem equipamentos que dá para você comprar. E aí tem muito fiozinho para ligar. Não ligam todos eles, mas eu acho que ligam 8, se eu não me engano, 8 ou 9. Então, é legal também trabalhar com LCD. Para sair um pouquinho da porta serial, né? Que a porta serial só funciona se você tiver com o Arduino no computador conectado, né? O LCD não, é remoto. Beleza, gente? Acho que é isso. Ana, como é que é o procedimento? Assim, acho que o curso acabou, né? Eu estou aberto aí no chat aí, tô para responder algumas coisas, se alguém tiver alguma dúvida. gente, se caso vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu configurar o microfone para ver se fica melhor o áudio. Podem mandar aí no GC, né, publicar.
Bom, o nosso curso foi programado para 4 aulas, essa é a nossa última aula, infelizmente. Aparentemente vocês gostaram bastante, né? Estava sempre perguntando e fazendo as atividades. Achei isso muito legal e é muito bom porque, tipo, quem está fazendo tem um curso, por acaso, Ricardo, que é de microfluídica. Oi, perdão? Ana? Cortou? Ixi, Novo, cortou, Ana. estou na minha energia caindo aqui. Ixi. Bom, deixa eu tentar ser rápida. Bom, e eu nem sei do que eu estava falando. Então, tinha um curso, eu lembrei, de microfluidica. Um curso de microfluidica que o professor estava falando que dá para utilizar muito isso dessa parte de Arduino. Então, dá para fazer essa interligação. Não sei se tem alguém aqui que está fazendo esse curso, mas foi bem bacana esse gancho que ele deu. Mas, enfim, gente, vamos lá ao que interessa. Gostaria de agradecer mais uma vez o Ricardo por ter ministrado esse curso com a gente, por ter aceitado. Agradecer a vocês por terem participado, estar aqui disponível até agora, né, para fazer o curso. E quero lembrar vocês da lista de presença para assinar. E lembrar que o curso ainda não acabou para vocês, tá, gente? A gente ainda precisa responder um formulário com 10 questões a respeito do curso, para poder validar o certificado de vocês. Então, não saiam do grupo, que eu vou estar mandando o formulário lá para vocês no sábado. Ficará disponível da 1 hora da tarde até as 18 horas. Deu para ouvir tudo isso daí sem travar, né, gente? Eu Deu, ouvi. né? Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ricardo. Qualquer coisa que você precisar, à sua disposição. E vamos mantendo contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar também, gente. O Ricardo, acho que ele já deixou o e-mail dele. Então, se vocês forem praticar essa parte de programação, a parte da eletrônica e tal, podem mandar para o Ricardo também, que ele sempre responde. Demora um pouquinho, mas responde. Eu agradeço vocês me ouvindo aí por 4 semanas, né? Temos aí 15, tava com 16, 17 guerreiros aí. Né? Não é fácil me ouvir, eu me falo pra caramba. E agradeço a oportunidade, o convite, né, Ana? Espero aí ter passado um pouquinho do que pode ser o Arduino, né? Acho que para começar, acho que tá bom, né? Então agradeço a todos Sim. vocês aí pela paciência aí de ter me aguentado, me aturado aí por tanto tempo. E entre em contato, tá? Eu passei meu e-mail, me procura nas redes sociais, sou bem flexível, bem aberto aí para sugestões, para parcerias, enfim, tá? Eu fico bem à vontade mesmo, fiquem bem tranquilos. Então tá, gente, muito obrigada e uma boa noite a todos, um bom descanso. E em relação ao material da aula, você acha que vai ser necessário mandar alguma coisinha lá para eles, Ricardo? Aí eu mando lá no grupo. Eu não tenho material, na verdade, a gente tem isso daqui. É, Eu vou ver se eu imprimo então essa tela aqui e o código. Material pode ser. hoje, eu tenho os datasheets, né? Mas não sei, acho que o acesso é fácil, né? Vou pegar, eu acho que é só a tela aqui, já fica legal, né? A tela e o Uhum. código. Maravilha, eu mando para você já. Então tá. Obrigadão, Ricardo, mais uma vez. Uma boa noite e um bom descanso. Valeu, galera. Foi um Até prazer mais, aí. né? Boa noite. Tchau, tchau.